Vou continuar falando sobre saúde. A gente vai falar sobre o Setembro Dourado, um mês de alerta ao câncer de jovens e de adolescentes. Vocês sabiam que depois dos acidentes de trânsito, acidentes violentos, depois de suicídio e homicídio, o câncer entre adolescentes e jovens é a maior causa de mortes dessa população em todo o mundo. E aqui no Brasil não é diferente. A gente fala sobre o assunto com Maria Tereza Scheller. Ela é diretora-geral do CEPOM há quase 10 anos. Doutora Maria Tereza, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante. Bom dia, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente esse assunto ele é muito importante no contexto da oncologia. Até porque o câncer é muito associado à doença de pessoas mais velhas, né? Quando a gente fala de câncer em jovens, em adolescentes, parece que, como assim? Eles também têm essa doença? Infelizmente tem, né? E isso, inclusive, é um problema, porque leva a diagnósticos mais tardios. O fato de você não pensar no diagnóstico, o fato de você achar que o paciente é muito jovem para ter um câncer, muitas vezes leva a um diagnóstico de outras doenças, confundindo realmente com o diagnóstico principal, que é o câncer. E aí, como é que vocês estão agindo nesse mês? Vocês estão fazendo campanhas de conscientização, alerta para os pais? Como é que o CEPOM está agindo? Aliás, o CEPOM, ele é pioneiro nesse Setembro Dourado no Brasil, né? Começou por aqui esse tipo de campanha, esse tipo de iniciativa. Sim, surgiu com a necessidade de nós acolhermos os pacientes que tinham alta do hospital infantil aos 14 anos e que precisavam de uma abordagem multidisciplinar diferenciada nessa faixa dos 15 aos 29 anos. Então, a doutora Lucilda, pioneira nesse conhecimento, criou o nosso serviço AJAS, que é o Serviço de Adultos Jovens e Adolescentes do CEPOM. E, a partir daí, todo um movimento de conscientização, com Beatles pela Vida e outras atividades, foram feitas para conscientizar os pais e a população em geral de que o câncer afeta todas as faixas etárias. E nessa faixa tem algumas peculiaridades que precisam ser tratadas de maneira diferente. Doutora Maria Tereza, para quem está em casa nos acompanhando, vamos dar alerta com relação a sintomas. O que seria um sintoma que um pai e uma mãe observasse no filho e dissesse assim, preciso investigar? O que é, por exemplo, febre que não cessa, reclamação de dor constante? O que a gente pode chamar a atenção? Assim, tem algumas doenças que são mais prevalentes, como os tumores ósseos. Então, qualquer crescimento anormal nos membros, seja nas pernas, no braço, deve ter uma atenção especial. Manchas pelo corpo, né, que são aquelas manchas arroxeadas, que podem levar ao diagnóstico, muitas vezes, de uma leucemia, de um linfoma, das doenças hematológicas. Então, qualquer sintoma que persista por um tempo não convencional nessa faixa etária deve levar ao sinal de alerta e, sem dúvida nenhuma, levar à consulta médica para um esclarecimento. A gente tem ouvido muito que a pandemia fez com que as pessoas deixassem de fazer muitos exames e, com isso, as doenças acabam sendo diagnosticadas já em estágio avançado. Vocês perceberam isso entre adolescentes e jovens também? Em todas as faixas etárias, né? A pandemia ela criou realmente essa atenção toda voltada para o coronavírus e, infelizmente, as outras doenças prevalentes, como o câncer, elas não pararam de existir, não pararam de ter que ser diagnosticadas e, consequentemente, muitos pacientes, não só nessa faixa etária, estão chegando mais tardiamente para o seu diagnóstico e para o seu início de tratamento. É o que nós estamos chamando de pós-pandemia, que é quase uma pandemia do câncer. Por isso é tão importante a gente falar sobre o assunto, né, doutora Maria Tereza? Muito obrigada por estar com a gente hoje, trazendo esse alerta do Setembro Dourado. Eu que agradeço e lembrar sempre, né, que o câncer é uma doença hoje muito prevalente dentre todos os problemas de saúde e ele sempre deve estar dentro do nosso escopo de diagnóstico e principalmente do diagnóstico precoce, que é o fator principal para a cura. Doutora Maria Tereza Scheller, diretora-geral do CEPOM, obrigada, um ótimo dia para a senhora, até uma próxima oportunidade.